Alberto Santos Dumont foi um cientista brasileiro que se destacou por sua grande inteligência e capacidade de inventar objetos, ficando marcado na história por seus grandes feitos na área da aviação. Nascido em uma família muito rica e proprietária de plantações de café, dedicou sua vida à aeronáutica e à aviação e passou seus últimos anos deprimido por ver o avião ser usado na guerra. Nascimento e juventude. Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, em um sítio que ficava em Cabangu, atualmente conhecida como cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Santos Dumont descendia de uma família francesa, uma vez que seu pai, Henrique Dumont, era filho de François Dumont e Euphrase Honoré, dois franceses que vieram ao Brasil em busca de pedras preciosas. O pai de Santos Dumont era engenheiro por formação, tendo trabalhado na construção de estradas de ferro. Depois, ele decidiu adquirir terras no interior de São Paulo e dedicou-se ao cultivo do café, uma das atividades mais lucrativas do Brasil no final do século XIX. A mãe de Santos Dumont chamava-se Francisca de Paula Santos e era filha de um comendador, portanto, também vinha de uma família de posses. Do casamento de Francisca com Henrique, nasceram 8 filhos, dos quais Alberto Santos Dumont foi o sexto. Ida para a Europa. A partir de 1890, a vida de Santos Dumont passou por algumas transformações por conta da saúde de seu pai. Nesse ano, Henrique Dumont sofreu um acidente caindo de uma charrete. Durante a queda, ele bateu a cabeça no chão, resultando-lhe um derrame cerebral e uma consequente hemiplegia, paralisia de um dos lados do corpo. Devido ao estado de saúde, vendeu a fazenda e em 6 de abril de 1891, Santos Dumont, alguns de seus irmãos e seus pais embarcaram rumo a Paris. Em Paris, ele manifestou interesse pela elaboração de dirigíveis e balões, mas ainda dependia de seu pai e por isso desistiu temporariamente do projeto. Então dedicou-se ao estudo de motores de combustão interna, e esse interesse levou a comprar um automóvel da Peugeot, em 1891. O carro fazia 16 km por hora, e quando seus pais retornaram ao Brasil no final de 1891, Santos Dumont trouxe-o consigo. Isso fez dele o primeiro homem a dirigir um carro na América do Sul. No retorno ao Brasil, Santos Dumont foi emancipado pelo seu pai, recebeu uma parte de sua herança e uma promessa de seu pai: "Você não precisa pensar em ganhar a vida, eu lhe deixarei o suficiente para viver." Santos Dumont então retornou a Paris, e lá iniciou sua trajetória como um dos grandes nomes da aeronáutica e aviação. A partir de 1897, Dumont iniciou seus primeiros testes no ramo da aeronáutica. Daí em diante, ele dedicou largos anos de sua vida, primeiro, à produção de dirigíveis e depois, à de aviões. Seu primeiro dirigível foi usado em fevereiro de 1898, mas fracassou, só conseguindo ter um voo de sucesso na sua terceira tentativa, em setembro do mesmo ano. Nessa ocasião, Santos Dumont chegou a 400 metros de altura. Em novembro de 1901, um de seus dirigíveis garantiu-lhe um prêmio. Em 4 de novembro, ele concorreu ao Prêmio Deut, que consistia em cumprir um trajeto em Paris pilotando um dirigível por até 30 minutos. Santos Dumont alcançou o feito e recebeu 129 mil francos pela sua conquista. Ele persistiu nos projetos até que nasceu o 14 bis, aeroplano desenvolvido com motor de 50 cavalos de potência. Teve 2 voos destacados. O primeiro aconteceu em 23 de outubro de 1906, com 60 metros de altura. O segundo voo foi assistido por membros da Federação Aeronáutica Internacional, no dia 12 de novembro de 1906, fazendo um voo de 220 metros a 6 metros de altura em Paris. No começo de 1909, ele apresentou seu novo modelo, o Demoiselle, que chegou a alcançar 90 km por hora. Como ele não quis patenteá-lo, muitos aviões foram construídos baseados nele. Últimos anos e morte de Santos Dumont. Em 1910, sofreu um acidente em um Demoiselle, decidiu se aposentar. Na mesma época também foi diagnosticado com esclerose múltipla. Nessa mesma época viu sua invenção ser utilizada na Primeira Guerra Mundial, ficou muito perturbado e ainda foi acusado de ser um espião alemão, mas foi inocentado. Seus últimos anos passou no Brasil, anos marcados pela depressão. Passou por clínicas no Brasil e na Europa até começar a ser cuidado por seu sobrinho Jorge Dumont Vilares. Santos Dumont cometeu suicídio, no dia 23 de julho de 1932, aos 59 anos de idade. A importância de sua obra transcende os limites da tecnologia. Sua paixão pela aviação despertou o interesse do público, inspirou cientistas e aeronautas que seguiram seus passos e conquistaram novos patamares na exploração dos céus e o desenvolvimento de toda uma nova indústria à época. Incrível, não acha? Curta e compartilhe e não se esqueça de seguir o canal. Te espero no próximo vídeo.